Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred e Beckler explicam desta semana está começando para vocês. O tema foi proposto da seguinte maneira: por que o Real Madrid não revela jogadores? E a gente vai mostrar se isso é verdade ou não, Fred. A gente vai mostrar Marcelinho Beckler, o que talvez o público não queira ver, né? Talvez o público queira uma confirmação de algo que ele já pensa, e talvez a gente traga uma nova verdade e algumas vezes, Beckler, a sua verdade, mesmo que mentirosa, é melhor para você do que a realidade. Eu muitas vezes prefiro a mentira que me agrade do que uma verdade que doa. Você sabe o que não dói? O quê? Vinheta! Fred, então a gente já começa desfazendo esse mistério e mostrando para as pessoas via uma pesquisa do CES, que é um órgão que faz várias análises de futebol, e foi divulgado um estudo no final de 2023. O Real Madrid é o clube da Europa que tem mais jogadores de base nas 5 principais ligas europeias. O Real Madrid tem 44 jogadores que saíram das suas canteiras, como eles dizem aqui. A do Real Madrid chama La Fábrica, contra 40 do Barcelona, La Masia, que é basicamente La Fábrica, meio que a fazenda, uma fábrica menos industrial, mais agrária. E a do Lyon, a do Barcelona 40, do Lyon 31. São os 3 primeiros colocados. Como é que são chama os 3... do Lyon? Le Lyonnais. Perfeito. Le Petit Lyonnais. São os 3 primeiros colocados dentro das 5 principais ligas europeias. Lembrando, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França compõem as 5 principais ligas europeias, segundo esse estudo. É muito jogador, Fred. Resta saber se são jogadores top ou não. Então, a gente pode colocar uma lupa nesse número e ver, né? Aí vai na questão subjetiva a qualidade desses jogadores. A gente tem, por exemplo, o Martin Odegaard, né? Ele é jogador do Arsenal, ele chegou ao Real Madrid com 16 anos de idade, se eu não estou enganado, então tecnicamente terminou a base no Real, né? Isso. Esse estudo do CIES considera jogadores de base atletas que estiveram entre 15 e 21 anos, pelo menos 3 anos dentro de um clube. Perfeito, perfeito. A gente tem o Pablo Sarabia, que estava no PSG até pouco tempo, no Sporting, agora está no Wolverhampton. O Diego Llorente, o zagueiro da Roma. O Reguilón, Sérgio Reguilón, lateral que hoje está no Brentford, emprestado pelo Tottenham. E a gente tem o Hakimi do PSG, que também acho que entra mais ou menos nessa, né, de ter feito 3 anos de base ali. Não sei com que idade o Hakimi chegou no Real Madrid, mas aí também a gente tem... Muito cedo, porque ele é nascido em Madrid. Ah, tá bom, tá bom. Eu pensei que ele tinha chegado mais ou menos como o Odegaard, então ele chegou muito cedo. Não. Mas a gente tem jogadores do Almeria, do Celta, do Alavés, do Retafe, do Cádiz, enfim. Não é só de Odegaard, mas também já falei nomes aqui que são nomes bastante consideráveis, né, Beck? Sim, se a gente for considerar dos grandes clubes, tem esses que você falou e tem, por exemplo, o Marcos Llorente e o Morata, os dois do Atlético de Madrid, também fizeram a sua base no Real Madrid. Mas a gente tem jogadores como o Arribas, do Almeria, o Dotor, do Celta, o Blanco e o Rafa Martín, do Alavés, o Miguel Gutiérrez, lateral esquerdo do Girona, o Borja Mayoral, do Retafe, o Schust, do Cádiz, o Oscar Rodrigues também do Retafe, Raul de Tomás, do Rayo Vallecano. Tem muitos jogadores de muito lado B, Espanha, que entram e engrossam esse caldo do Real Madrid. Na base do no time do Real Madrid, hoje a gente tem Nacho Carvajal, Lucas Vázquez, todos já mais de 30 anos de idade, foram formados na base do Real Madrid há quase uma década e meia, e garotos que estão surgindo, como o Álvaro Rodrigues, um atacante, o Nico Paz, que fez gol na Champions desta temporada, fez um gol contra o Napoli na primeira fase, o Fran Garcia, um lateral esquerdo, que estava emprestado ao Rayo Vallecano na última temporada, e que essa temporada voltou, é o lateral esquerdo reserva do Real Madrid. A dúvida que fica Fred, se dá para dizer que isso aqui é uma base boa, com esses jogadores revelados, aproveitados, e se esses números de 44 jogadores em grandes ligas europeias de fato dizem alguma coisa, além do que de fato eles dizem. São 44 jogadores em ligas europeias. Eu acho que diz sim que a base é boa. É uma base que forma jogadores de um nível de excelência, né? É bom te lembrar que
Você jogar em clubes de La Liga já te coloca no 1% do futebol, então são jogadores que estão indo para, por mais que não estejam no 0,1%, estão dentro do 1%, portanto, são jogadores de muita qualidade. Mas eu acho que essa impressão que é criada de que o Real Madrid não tem uma base boa ou não revela jogadores, etc e tal, é porque falta uma estrela revelada pelo Real Madrid e que brilhe no próprio Real Madrid. Né? Se o Odegaard tivesse agora comandando o meio-campo do Real, o pessoal olharia para a base e falaria: caramba, acharam um grande talento, né? Acharam um cara, mesmo que já na metade da adolescência, acharam um cara, revelaram, e isso é sinal de que a base fornece qualidade de superestrelas para o time principal. O problema é que o Real Madrid tem como estratégia, na era Florentino Pérez principalmente, de contratar grandes estrelas, né? E aí entra na grande questão da base de superclubes. O tempo. O tempo e as janelas. Não é todo mundo que vai ter um Foden. Para você ter um Foden, você tem que perder um Sancho, você tem que perder o Cole Palmer. Para você ter o que o Barcelona fez, tem que ser um meteoro, porque é uma coisa a cada 1 milhão de anos. Então, assim, ser campeão da Champions com, sei lá, 7, 8 titulares formados na própria base. Então, é muito difícil ser um superclube e ter uma base que renda superestrelas para o time principal. Você sabe o que eu também acho que precisa? Não ter dinheiro. Porque a partir do momento que você tem dinheiro, é muito fácil você ir no mercado e buscar alguém que já está pronto, ao invés de você amadurecer um jogador dentro da sua base. O próximo, um dos temas que a gente vai tratar aqui é assim, se existe um modelo ideal, mas falando de modelos que não são ideais, mas que acabam aparecendo nos jogadores, por exemplo, o Lamine Yamal joga no Barcelona porque o Dembélé saiu. Porque se o Dembélé tivesse cumprido o seu contrato, o Lamine Yamal não estaria jogando. O Fermin Lopes, que fez gol contra o Napoli na classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, ele só joga no Barcelona porque o Arda Güler, um garoto de 18 anos, foi contratado pelo Real Madrid. Os dois clubes disputavam a contratação, o Real Madrid tinha mais dinheiro, além do que é um canhão para oferecer de qualidade esportiva para o jogador. O Barcelona perdeu essa contratação que ele contava que seria feito e que o jogador reforçaria o time. O Fermin, que é da base, estava emprestado, ia para o time B, apareceu um espaço no time principal. Então, não ter dinheiro, a necessidade, também faz com que você utilize mais a base de forma menos programada e que pode dar certo desde que você tenha uma boa categoria de base. Eu também acho, pelos motivos que você colocou, que a base do Real Madrid é boa. Não é fácil você, tudo bem, tem jogador no Getafe, no Cádiz. Cara, mas é difícil ter jogadores nesses clubes, porque eles podem trazer da América do Sul, da África, da Ásia, da sua própria base, de outros times da Espanha, então que eles estejam ali, sim. Agora, o sonho de um jogador que faz base no Real Madrid, de jogar no Real Madrid, é um sonho muito distante. Porque se o Real Madrid precisa de um lateral direito, o diretor do Real Madrid vai sentar numa mesa, de preferência que ele sente na cadeira, para não correr risco de um acidente, e ele vai olhar no mundo inteiro qual é o melhor lateral direito e provavelmente vai contratar esse lateral direito. Porque ele pode fazer isso. Então ele não precisa esperar que um garoto de 18 anos esteja pronto. E será que ele vai aguentar a pressão? Será que ele não vai? Será que se a gente chegar numa semifinal de Champions, esse menino, o que vai acontecer? Ele não precisa. Ele pode ir lá e contratar o que ele bem entender, porque o dinheiro permite. E o dinheiro, Fred, Exato, que vem da própria base, né? Porque pois o Real Madrid é o 4º clube da Europa que mais vende jogadores de base nos últimos 10 anos. É um dos pontos, um dos termômetros da qualidade da base, né? Assim, querendo ou não, você vender jogadores e conseguir boas vendas é um sinal de saúde da produção de jogadores e saúde financeira do clube, principalmente pelas regras do fair play financeiro, né? Assim, o fair play financeiro, corretamente, ele te dá muitas vantagens quando você, primeiro, investe na base, é um dinheiro que não pesa nas contas, e segundo, quando você vende o jogador da base, é algo que dá muita saúde financeira para o balanço do clube, em vez de você vender um jogador que você comprou. Então, o Real Madrid, ele faz isso muito bem, né? É, como você disse, o 4º da Europa que mais lucrou nos últimos 10 anos, na última década, com a venda de jogadores da base. Está atrás do Benfica, que é o primeiro colocado, o Ajax e do Lyon. Olha o Lyon mais uma vez aqui, hein? Entre número de revelações e venda dessas revelações, a gente tem 364 milhões de euros. O Morata vendido por 80, o Hakimi por 40, o Odegaard também por 40, Reguilon por 30, Marcos Llorente por 30,
o Ressé por 25, entre outros. São vendas bastante significativas, né, velho? Sim, jogadores que não teriam espaço. Hoje, por exemplo, acho que o Hakimi e o Odegaard jogariam sim no Real Madrid, mas os outros talvez não. E naquele momento eles não jogariam, tanto que não jogaram. No Real Madrid tiveram que buscar a vida em outros lugares. Ganhou muito dinheiro também para fazer que a máquina do Real Madrid, o que o Real Madrid entende de modelo correto, e pela quantidade de títulos que tem, talvez seja até difícil dizer que não, mas é porque nem todo mundo pode ter o dinheiro do Real Madrid, conseguiu fazer isso também. Aqui vale a pergunta, né, Fred? Uhum. Se existe um modelo ideal, se existe um modelo, eu acho que para grandes clubes e para médios e pequenos clubes vai ser diferente, mas para os grandes clubes, se existe um modelo ideal de trabalhar a categoria de base para poder tanto vender quanto utilizar. Cara, é muito difícil pelos motivos que a gente já citou aqui, para esses superclubes. Porque é isso, um superclube geralmente tem dinheiro para contratar, geralmente não tem espaço no time principal para dar minutos para essa molecada. Por exemplo, recentemente a gente tem visto o Liverpool com muitos e muitos jovens ganhando minutos, ganhando título, ganharam a Copa da Liga Inglesa com a molecada em campo diante do Chelsea em Wembley. E etc e tal. A gente está vendo a qualidade, por exemplo, do Conor Bradley como um lateral direito muito bom, o Duns como um atacante que parece dar bons sinais, mas isso está acontecendo porque o Klopp, ele teve por bastante tempo metade do time principal no departamento médico. Então foi basicamente essa necessidade, né? Que pode vir da ordem financeira, você não tem dinheiro para contratar, bota a molecada, ou da ordem médica, você não tem os jogadores à disposição por questões físicas e aí você tem que colocar a molecada para jogar. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Eu vi uma frase do Klopp logo depois de ganhar, acho que a Copa da Liga, falando assim, que eles não esqueçam desses garotos quando chegar ao mercado de transferências. Né? Porque ele já não vai mais estar. Que talvez assim, pô, agora chega a hora deles darem um passo à frente e não trazer talvez outros jogadores iguais aos que tem aqui, né? Para trazer um jogador do nível dos que tem aqui que dê chance para os garotos da base. E vai bem nesse sentido, né? Porque pode ser que daqui a pouco o Liverpool possa contratar outros jogadores e que esses vão ter que buscar a vida em outro lugar. Pois é muito difícil, cara, buscar um modelo ideal, porque agora, e mais uma vez citando o exemplo em inglês, porque é a área que eu mais domino, evidentemente, o Palmer está se mostrando um jogador que poderia ser titular do Manchester City. Ele não teve tempo no City para mostrar isso, ele está fazendo isso com a camisa do Chelsea, inclusive uma das melhores contratações do mercado de verão aqui na Inglaterra, e saiu caro, saiu por 40 milhões de libras. 45 milhões de euros, mais ou menos. E é um cara que está mostrando em outro clube que poderia ser titular, como o Sancho mostrou na primeira passagem do Borussia Dortmund, que poderia ter vindo a ser titular no Manchester City. Então às vezes você tem que vender porque o garoto quer jogar. E é aquela coisa que a gente sempre fala no melhor futebol do mundo, né? O jovem precisa de minutagem. No final das contas, se você tem uma base excelente, vai faltar espaço para jogador. Você imagina que você tem no seu elenco jogadores para 10 anos que você formou. E tá saindo mais jogadores. Eles precisam jogar, eles não vão conseguir jogar. É, por exemplo, o caso do Thiago Alcântara aqui em Barcelona. O Thiago viu uma situação que ele tinha Xavi e Iniesta com alguns anos ainda pela frente e ele decidiu sair, porque ele ia passar aqui boa parte da vida adulta dele jogando poucos minutos, porque tinham dois jogadores evidentemente titulares pro lugar dele. Então pode acontecer, é o caso do Palmer, que já tinha Phil Foden, né? Você falou no início do programa. Então, quando que eu vou jogar se tem outro de 19 anos que vai jogar por 10 anos? Por exemplo, Será que eu vou entrar nesse time? Será que eu vou conseguir? imagina a cabeça agora de um atacante da base do Real Madrid, que tem o Vinícius, o Rodrigo, está contratando o Endrick e pode contratar o Mbappé. Você não tem nenhuma perspectiva de entrar no time profissional como titular ou como segundo reserva. Para o Real Madrid, que tem capacidade de comprar, ele pode comprar jovens e desenvolver esses jovens dentro do clube. O Rodrigo, o Vinícius, o Tchouamévinga. E não foi de propósito. Fusão. O Ancelotti acho que falou exatamente o Tchouamévinga também, né? O Tchouaméni, o Camavinga, pode contratar jogadores de 18 anos ou menos e desenvolver, como o Endrick, por exemplo, que vai chegar aos 18 anos para ser desenvolvido já no processo final de entrar do time. O Vinícius foi jogar no time B do Real Madrid na terceira divisão para ser desenvolvido por ali até estar pronto para jogar. Eu acho que é um modelo que poderia não gerar identificação com o clube. Você ter tantos forasteiros chegando. Mas, cara, você vai ver Toni Kroos, Modric, Vinícius,
próprio Rodrigo, todos eles têm muita identificação com o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo, quando chegou, muita identificação com o Real Madrid, porque no final das contas você se identifica com o espírito do clube, né? O espírito de ganhar, de competir sempre e tal. Então, assim, pro Real Madrid dá certo. Pro Barcelona tem que ser outra coisa. Quando sobe Lamine Yamal e Pau Cubarsí, o time faz a mesma forma de jogar, os mesmos métodos, a mesma coisa, desde que eles têm 11 anos de idade, que quando eles têm uma oitava de final de Champions pela frente, eles já jogaram aquele jogo 1 milhão de vezes. Não daquela importância, mas eles já estiveram em situações de, se eu pegar a bola aqui, quem é que vai me aparecer, quem é que vai estar do meu lado, qual tipo de movimento que eu tenho que fazer. Então eles estão muito acostumados. Vai funcionar para cada um. O Real Madrid revela muito e não fica quase ninguém. Está tudo dentro de contexto, Marcelo? Agora a gente vai de novo, porque é um programa envolvido com a Espanha, para fora de contexto. Fora de contexto. Mas pode falar do seu jeito também, porque o pessoal fica o programa inteiro esperando. Tá bom. Out of context. Então, Fred, vamos lá. Eu vou contar uma história que foi uma história já contada e eu vou recontar ela. O Guillem Balaguer, que é um jornalista aqui de Barcelona, escreveu a biografia do Messi. Acho que a primeira biografia autorizada pelo Messi foi o Guillem Balaguer que escreveu. Trabalha no Reino Unido, inclusive, para Sky Sports. Isso. De vez em quando tá aqui pela Sky ou por outro, mas enfim, é uma celebridade por aqui também. Sim, é um jornalista bastante bom, conheço pessoalmente. E ele contou no Le Parisien, em 2021, a história do dia que o Messi pôde ser jogador do Real Madrid. O Messi chegou em 2001 ao Barcelona, o Barcelona ficou maravilhado com ele, fez um contrato muito bom para proteger o Messi, já entendendo o que ele poderia ser. Porque teve um dia que um diretor chegou no clube e falou: que contrato que é esse? Eram 100 milhões de pesetas, segundo as notícias que eu vi, por ano. Isso dá 600 mil euros por ano, ganhava o Messi adolescente, sub-15 ainda. Diz que o diretor entrou na sala, Fred, e falou: quem esse garoto acha que é? O Maradona? E o Jorge Valdano, que é ex-jogador ele é tudo do Real Madrid, entre outras coisas, ex-diretor, era diretor do Real Madrid na época, e como é argentino, ele sabia que tinha uma bomba no Barcelona, Argentina também, e ficava monitorando a situação do Messi. Quando ele ficou sabendo que o Barcelona queria diminuir o contrato do Messi e que o Real Madrid pagaria mais do que esses 600 mil euros por ano, diz que nos escritórios aqui dos advogados do Messi chegou-se a escutar: acho que a gente vai para Madrid. Rapaz. E o Valdano não quis fazer a proposta para não ficar mal com o Barcelona, de roubar um jogador da base do Barcelona simplesmente por ser argentino. Seria o maior efeito borboleta da história das borboletas. Exato. E dos efeitos. Que loucura, cara. É um capítulo que muda a história do futebol, sem exagero. E a minha, pessoal. É verdade. Assim, eu seria uma outra pessoa se o Jorge Valdano, em 2001, não tivesse tido consideração pelo Barcelona. Será que você seria um engenheiro de produção? Já pensou? Qual que é a sua especialidade? Planilha do Excel. Meu currículo tá Excel intermediário, Fred. Eu não sei nem digitar dentro do Excel, Marcelo. Eu acho que eu escrevo Excel errado. Tem um C depois do X. Que não faz nenhum sentido. E se não fosse por Jorge Valdano, eu saberia. Jorge Valdano me tirou a possibilidade de saber fazer planilha. Devolva a minha planilha, Jorge Valdano. Devolva! Jorge Valdano no Vasco? Cara, mas que história maravilhosa, hein? Isso poderia ser perguntado mais uma vez pro Valdano. E aí? Ou pro Guillem Balaguer. Ou pro Guillem Balaguer. Cara, o meu Out of Context é uma história, já que a gente tem pela frente mais um encontro entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões, agora uma fase anterior, né, aos últimos encontros, agora nas quartas de final, lembrar daquele dia, né, não sei por que eu vou lembrar, mas eu vou lembrar, daquele dia no Santiago Bernabéu, em que eu estava ao lado de Tatiana Mantovani, atrás do gol defendido pelo Ederson no segundo tempo, e como a gente só tinha uma posição nas entrevistas pós-jogo, o que a gente combinou é o time classificado. Quando a gente sentir que um time já está próximo da classificação, geralmente a gente tem que sair de trás do gol rumo à posição de entrevista uns 10 minutos antes, né, do apito final. Eu saio faltando 3. Então, você consegue... Porque o time que ganhar vai comemorar muito tempo ainda. Pois é. Mas, enfim,
Era um Bernabéu em obras, tinha que passar no meio da torcida, eu não sabia direito o caminho, então eu saí com 10. Então, aos 80, eu olhei para a Tati olhou para mim, o City dominando o Real Madrid amplamente, né? Não tinha dado um chute a gol até aquele momento. E aí eu vou, né? Aí eu saio, tô ali a caminho, cruzo a bandeirinha de escanteio, tô indo paralelo ali ao campo, subo na arquibancada. Quando o moço lá, o steward, ele fecha, né, o portão da arquibancada e eu passo, eu vejo, cara, faltam agora ainda 6, 7 minutos. Deixa eu ver o que vai acontecer. O Real Madrid estava atacando. Aí quando eu vejo o que vai acontecer, o Rodrigo marca o primeiro gol do Real Madrid. No primeiro chute a gol do Real Madrid naquela partida. E aí eu paro. Eu falo, cara, beleza. O City ainda está passando, mas ainda faltam, sei lá, os acréscimos. Eu preciso entender, porque agora realmente eu estou no fio da navalha. E evidentemente a gente sabe o que aconteceu. O Rodrigo marcou o segundo gol e fui eu, né? E volta o cão arrependido, andando de volta, e eu olho para a Tati enlouquecida. Eu falo para ela, por favor, já pode se preparar. Teve a prorrogação, né? Mas já estava com toda a cara. Nem precisava, né? Que nem precisava. Era uma mera formalidade. Exato, pode se preparar, porque eu não vou conhecer a nova área de entrevistas do Santiago Bernabéu, porque eu vou ficar aqui como o time eliminado, e claro, foi o que aconteceu. E eu acho que esse gol tem uma participação de algum jogador da base, é o Nacho, não sei, porque o segundo gol a bola bate na cabeça do Valverde. Desvia. Então, acho que ela bate na cabeça do Valverde e ela cai na cabeça do Rodrigo. Porque o Rodrigo não alcançaria a bola se não tem um toque completamente acidental antes. Exato. Não lembro de quem foi. Será que foi do Laporte ou foi do jogador do Real Madrid? Não, é do jogador do Real Madrid, acho que é do Fred Valverde. Tá. Enfim, Federico Valverde. um dia para a eternidade. Assim, é claro que eu fiquei triste, porque, né, eu queria que o inglês passasse para eu cobrir aquela final de Liga dos Campeões, que acabou que foi contra outro inglês, né? Foi contra o Liverpool. Mas, cara, foi absolutamente mágico ver, assim, sentir a tal mágica do Santiago Bernabéu e daquele Real Madrid que teve aquela trajetória naquela Liga dos Campeões contra a PSG, contra a Chelsea e tudo mais. Então, foi bonito, apesar de triste. O Real Madrid ganhou 14 Champions, criou essa alma que a gente tanto fala, e eu acho que esse jogo aqui é melhor, esse confronto, porque o 4-3, que tenha saído um 4-3 daquele jogo, já reflete muito de como que o Real Madrid consegue tirar um resultado do nada, e o 2-1 também, porque se for somar 180 minutos, é impossível que o confronto tenha terminado igualado, a não ser que de um lado desse confronto esteja o Real Madrid. Vamos para resumo. Pois é, Marcelinho, hoje a gente falou sobre as categorias de base do Real Madrid, tão pouco faladas ou já rotuladas como uma base fraca, né? Uma base que não revela ninguém, o Real Madrid não tem ninguém da base no time, ninguém é campeão, ninguém é destaque, a gente não vê ninguém revelado no Real Madrid no futebol europeu e, na verdade, temos outra verdade. Temos a pós-verdade depois da verdade. Que é? Na verdade, o Real Madrid tem 44 jogadores nas grandes ligas europeias. No seu elenco, ele tem 4 jogadores que são utilizados com mais frequência: Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez, e Fran Garcia, que chegou essa temporada como titular e perdeu um pouco de espaço. Então o Real Madrid sim revela, o Real Madrid pouco utiliza. Por quê? Porque o Real Madrid pode ir ao mercado e contratar jogadores prontos ao invés de precisar formar esses jogadores em casa. O Real Madrid tem poder aquisitivo, simplesmente, para fazer isso. E a gente falou aqui no programa que muitos clubes, por necessidade, precisam utilizar os jogadores da base. Por quase que caso do destino, os grandes clubes precisam utilizar jogadores da base e até se orgulham disso. A gente citou aqui o caso do Barcelona, que está utilizando o Fermín López porque ele perdeu uma contratação para o Real Madrid, porque o Arda Güler foi para o Real Madrid e não veio parar no Barcelona. Então, sim, revela. Não revela para grandíssimos clubes, mundo afora, tem jogadores do Real Madrid. Por exemplo, se você for pegar o Barcelona, que é o segundo colocado, tem 40 jogadores na elite europeia, Fred. Eu até anotei aqui, Xavi Simons, Dani Olmo, Onaná, o Patrick, o Pedro e o Luiz Alberto da Lazio, Cucurella, Sergi Gomes, Thiago Alcântara, Adama Traoré, Deulofeu, entre outros. Então, os 40 do Barcelona, talvez mais robustos na Europa, mas sim, o Real Madrid revela. Não, o Real Madrid não utiliza de cara, porque ele pode comprar. O Carvajal teve que sair e voltar. Teve que ser emprestado para o Bayer Leverkusen, mostrar serviço e voltar para o Real Madrid. O Lucas Vázquez teve que ir para o Espanhol de Barcelona, voltar e mostrar serviço. Então, a estratégia que o Real Madrid usa
duvido que alguém vai ousar dizer que dá errado. É isso, minha gente. Colocamos os pingos nos is de Real Madrid e de categoria de base. Né? Esses is estão devidamente pontuados e, enfim, sugiram, por favor, temas para episódios futuros aqui do nosso programa, porque por mais que a gente goste de explicar, às vezes, Marcelo Beckler, tem coisa que já foi explicada. Ou que não pode ser explicada, porque esse programa aqui já admitiu, Fred e Beckler hoje não vão explicar. E a gente passa aqui um tempo bom do programa divagando sobre coisas que a gente não faz a menor ideia. Isso também acontece nos programas que a gente acha que a gente tem alguma ideia. Eu acho que essa é a tônica do programa. E é por isso que você está aqui até o fim desse vídeo. Até o próximo. E também por conta do Jorge Valdano. É verdade. Senão seria Fred e um contador explicam Excel. Meu pai é contador. Muito obrigado. Não é uma crítica. Beijo, gente. Um beijo. Até a semana que vem.